Por favor, Carol. É, livro, mensagem 61 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transferirem para outrem. Os únicos bens de duração permanentes são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Acho que é uma mensagem bem oportuna até para o momento que a gente vive, né? De Natal, onde fica uma coisa meio... As pessoas ficam meio naquela de comprar, comprar, comprar e perde-se um pouquinho o verdadeiro sentido do Natal, né? Em muitos momentos a gente esquece o que realmente vai ser comemorado. Eu, às vezes, me dou conta, começa dezembro, eu entro com esse pensamento do que vem, né? E no meio do caminho a gente se perde, e aí lá no dia 24, quase chegando à meia-noite, é que você tem que sentar e dar uma centrada novamente, né? É equilíbrio, né? Principalmente nas preocupações com o que a gente vai acumular. Ok, obrigado, Carol. Diga, Verônica. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Pegando uma carona nas palavras da Carolzinha, eu não tenho o dia 25 como Natal. Como hoje é o nascimento de Jesus, até porque ninguém sabe se realmente ele nasceu nesta data, né? Mas isso virou uma condição, vamos dizer assim. Porém, é um dia de reflexão, sim. Nós espíritas até já entendemos melhor, né? E temos uma postura melhor diante dessa data, que é uma data de reunião, de paz, de reflexão realmente, de amor. Pena que 90% do mundo não saiba. A gente só vê pessoas com garrafas de bebida na mão, é só confusão. Então, esse é o meu ponto de vista. Quanto guardar para a gente os tesouros do céu, cabe a nós no nosso dia a dia, né? O que a gente faz, a gente deixa de fazer de bom, né, e de ruim. Esse é o meu ponto de vista que eu estou botando aqui para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Verônica. Diga, Valdemir. Em cima dessa fala da Verônica, acho que é interessante lembrar um livro chamado Na Serra do Mestre, do Pedro Camargo, ele assina como Vinícius, e ele fala, tem a mensagem que ele fala do Natal, e ele fala que o Natal é um ato individual, como o Evangelho de uma maneira geral. Mas ele diz, o Natal de Pedro de Tarso, de Paulo de Tarso, foi às portas de Damasco. O Natal de Pedro foi quando ele negou 3 vezes e resolveu assumir. O de Maria de Magdala foi quando ela encontrou Jesus e o adorou, enfim, o seguiu. Então, ele vai dando exemplos de vários personagens da história cristã com datas diferentes de Natal. E ele fecha a questão dele com uma questão muito interessante. Ele pergunta, e para você, o Natal já aconteceu? Se aconteceu, quando foi? Acho que é bem reflexivo. Tá? Quer dizer, Natal é cada dia, precisa ser cada dia, ou o dia que efetivamente o Cristo nasceu em nós, se é que ele já nasceu. Como dizia Paulo, o Cristo que habita em mim, o Cristo que vive em mim. Então, a fala da Verônica fez sentido para mim nesse aspecto. Eu também vejo o Natal de forma individual, mas, como a Verônica também ressaltou, muitas pessoas usam a oportunidade do Natal como mais um evento festivo apenas, né? E o Natal, na minha visão, também é um aspecto íntimo, né? Muito particular, muito próprio de cada um. E
existirão motivações como essa da obra que o Valdemir nos trouxe, que nos despertará essa reflexão íntima e essa renovação, né, de atitudes e de propostas, né? Então, nada contra quem o faça. É natural que a gente se reúna em função das bodas, né, que lembra o nascimento de Jesus, mas que a gente também lembre do nosso Natal íntimo, né? Para que a gente possa sair renovado, com novas propostas, novos horizontes. Diga, Ronald. É como disse o Valdeli uma vez. Natal é importante não é importante não é comprar presente, é estar presente, porque a gente não sabe. Né? Esse ano eu estou sem a minha mãe, né? Muitas famílias também têm seus entes queridos que já partiram, enfim. O importante é nós estarmos presentes em família. Isso acho que é o mais importante. Tem até um vídeo, achei interessante, um senhor de idade que não conseguia reunir os filhos há muito tempo. E o que ele faz no Natal? Resolve mandar um comunicado dizendo que ele tinha falecido. Aí os filhos se reúnem e vão para as cerimônias fúnebres. Quando chegam lá, a casa toda enfeitada, mesa posta, ué, mas quanto foi? Só assim que vocês se reúnem na minha morte para poder. Aí ele passa o Natal feliz, conhece os netos, os bisnetos. É bem um momento, realmente. Acho que o importante é isso, é estar presente. Ok. Obrigado, Ronald. Vamos, então, à nossa prece. Boa noite, meus amigos. Vamos agradecer ao Mestre, Senhor Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudo, que possamos, Senhor, nesta noite, termos mais aprendizado, e nossos irmãos orientadores possam estar, Senhor, sendo orientados por Ti, para que conduzam bem esse estudo, como sempre. Que possamos, Senhor, não só no dia de hoje, mas em todos os dias, fazer florescer esse Natal, o Natal que os amigos aqui relataram, que é o verdadeiro Natal. Descobrir Jesus em nossos corações a cada minuto. Te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, humildemente, que fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Obrigado, Georgia. Vamos, então, à nossa pergunta de hoje. Começa na 806. Vamos lá, Angélica? Vamos. Desigualdades sociais. Pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Ok. Essa desigualdade. Só um minuto. Vamos de perguntinha em perguntinha. Então, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas questionam, atribuindo a Deus uma determinação na desigualdade social. E a gente sabe que não é assim que acontece. Nós temos algumas provas ou expiações, consequência dos nossos atos, que podem nos levar a uma experiência com maior ou menor facilidade de recursos materiais. Isso pode acontecer. Okay? Mas isso é fruto, como ele disse, fruto do homem, né? Da obra do homem, não de Deus. Então, seja essa obra realizada em vidas anteriores ou nesta própria, a consequência pode ser uma abastança ou uma precariedade de recursos materiais. Beleza? Mas sempre como consequência. Então, eu posso ter feito algo, já contei o caso da nossa irmã Aparecida, muitos conhecem, né, do Fogo Selvagem, como se deu a situação dessa última encarnação em que ela veio pobre, né? Mas em vidas anteriores ela tinha muitos recursos. Então, a consequência dos nossos atos nos levam a experiências desse tipo. Mas não é um determinismo de Deus. Okay? Ah, mas na expiação me foi imposto. Foi imposto porque, como consequência, como forma de quitação de débitos,
nós vamos viver aquela experiência. Mas nós podemos reverter qualquer quadro, desde que façamos por onde? Onde, desde o momento em que a gente entenda o propósito do que estamos aqui, para que estamos aqui, a gente possa trabalhar no sentido da nossa reeducação. Alcançado a reparação daquela falta, não há mais necessidade de vivermos esse problema. Então, muitas das vezes, o quadro se modifica, se reverte, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza. Diga, Carlos. Assim, essa pergunta, né, ela tem reverberado em alguns locais hoje em dia mais forte, né? Ah, se Deus existe, então por que que tem tanto sofrimento? Então, tem se falado um pouco mais sobre isso hoje. Essa desconfiança que você falou no começo, que não é obra nossa, não tem nada a ver com ele. Pois é, mas a pessoa só vai chegar a essa conclusão se ela também compreender a pluralidade das existências. Se ela não levar em consideração isso, sempre vai ficar muito complicado dela aceitar que o que estamos vivendo hoje seja consequência daquilo que escolhemos no passado, né? Se ela não levar isso em consideração. Então, é um processo de construção de entendimento, né? Beleza? Tem alguém com um áudio aberto aí, pessoal? Pode Ah, seguir, Mauro? pode seguir. Marcela, você quer perguntar alguma coisa? Não. Não, fechei. Beleza. Então, vamos lá. Então, 806A, né? Essa desigualdade desaparecerá um dia? De eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não há vez de diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito, que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Ok. Então, claro que à medida em que nós formos evoluindo, que a nossa condição espiritual for se tornando cada vez melhor, essas desigualdades também deixarão de existir. Vão se amenizando, se tornando cada vez menos perceptível, porque nós estaremos em estado de igualdade, né, evolutiva, moral, as nossas ações estarão voltadas de uma forma comum, né? Então, veja bem, imagine um mundo feliz. Mundo feliz. Os que habitam um mundo feliz, né, estarão num estado de equilíbrio bastante considerável, né? Tanto de conhecimento, quanto de moralidade, quanto na prática do bem, da fraternidade. Então, as desigualdades, se existirem, né, pode ser até que exista, mas elas serão, na minha percepção, muito menos sentidas como nós vemos hoje. Por quê, Mauro? Porque, como ele falou aqui, o egoísmo, né, o orgulho, né, a falta de amor estarão já muito distantes de nós. Nós já teremos convertido, né, essas mazelas em virtudes. Então, seremos muito mais fraternos, seremos muito mais caridosos, né? Então, eu vejo dessa maneira. Então, como ele responde aqui, isso vai se dissipando com o tempo. Ele diz, ó, eternas somente as leis de Deus são. Então, significa dizer que a desigualdade não é uma lei de Deus. Então, não é eterna. Então, significa que, em algum momento, nós vamos viver longe dessa desigualdade. Ela terá passado, né? E ele diz aqui, na minha tradução, não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Então, se hoje nós já vemos que somos uma civilização planetária muito mais
atentas e preocupadas com o que acontece uns com os outros, então é sinal de que isso já foi pior. E hoje, mesmo na condição atrasada em que estamos, nós já conseguimos nos mobilizar para amenizar o sofrimento do outro. Então, é um adiantamento da sociedade, é uma diminuição da desigualdade, né? Ainda pequena, acanhada, mas já muito melhor do que já foi no passado. E a tendência é essa, é se tornar cada vez melhor, né? Mais perceptível. Um dia será Natal todo dia, né? Exatamente. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante. 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Ok. Uma resposta simples, conclusiva e natural. Então, se nós abusarmos, né, e oprimirmos o nosso irmão, nós sofreremos as consequências naturais disso. Então, como eu disse aqui, a seu turno, né, seremos oprimidos. Renasceremos numa existência em que terão de sofrer tudo que tiveres feito sofrer os outros. Lei de Daí a causa e efeito. desigualdade, né? Oi? Daí a desigualdade. Exatamente. Como Função nós dos atos. falamos lá no início da primeira pergunta. É consequência natural. Aí está a justiça divina, né? Agora, lembre que quando a gente vai pagar um débito como esse, né, a gente paga só os juros. Muitas das vezes a gente paga lá 5% dos juros daquilo que nós cometemos de errado. E para muita gente, né, para a maioria de nós, aquilo é inconcebível, né? Impossível passar por isso. Como eu vou resistir? Imagine se cobrar 100% de tudo que nós estamos devendo, né? Então, é importante que a gente se empenhe. Está difícil hoje? Por que está difícil? Em vez de se revoltar, vamos fazer essa reflexão no estudo de hoje. Por que eu estou vivendo essa dificuldade hoje na minha vida? Aí a gente para e pensa, será que foi algo que eu fiz nessa vida? Vamos tentar resgatar? Não, nessa vida não tem nada que justifique eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, provavelmente eu não fiz bom uso daquilo que me foi ofertado nas vidas passadas. Aí, compreendendo isto, o nosso ânimo diante da dificuldade muda, o nosso olhar diante das possibilidades muda, e aí a gente talvez ganhe uma injeção de ânimo gigante, né? Para enfrentarmos e compreendermos o momento difícil por que passa. Então, é bom a gente ter esse tipo de reflexão, né? Fala, Verônica. Ô, Mauro, Oi. se você disse que a gente está pagando só os juros, misericórdia. Se o meu é só os juros, eu não quero nem imaginar o total dessa minha dívida. Só que eu tenho outra dúvida. Aliás, a minha dívida é um pouquinho dessa vida, um pouquinho da vida passada. Tem esses dois lados. Ao meu ver, tem os dois lados. Entendeu? Não é só de vidas passadas, não. Tem a ver, sim, com essa existência aqui. Muitos erros. Uhum. Entendeu? Então, eu não sei se isso pode acontecer. Você pode misturar um pouquinho de lá com um pouquinho de cá. Claro que pode. Olha só, está lá no Evangelho. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Então, a gente traz de lá aquilo que a gente está comprometido em reparar e, chegando aqui, damos as nossas novas caneladas. E aí já começamos a oportunidade de reparo já agora. Então, pode acontecer, sim, pode acontecer. Então, naquelas que você reconhece que são de hoje, trabalha hoje para resolvê-las.
né? Simples assim. É isso que estamos fazendo. E está dando bem certo, graças a Deus. Graças a Deus. É Obrigada. isso aí, parabéns. Obrigada. Só lembrando, né, Mauro, que não paga o juro todo, não. A Verônica falando do juro, é só uma parte do juro. É um percentual pequeno. Pelo amor de Deus, Valdemir, quando você fala isso, me desanima. Não, não é para desanimar, não. É para ver a misericórdia do Pai, que nos cobra 1% da nossa dívida e está quite. E às vezes ele não cobra nada. Desde que mesmo. desde que nós passamos a nossa parte. Tem um ensinamento de Jesus, me permita É lembrar, verdade. que Jesus conta uma parábola de que um chefe chamou seus servidores para prestar conta lá do que devia. E tinha uma pessoa que devia ao senhor 100 dinheiros, 100 talentos. E ele pediu, implorou, e o senhor perdoou ele. Ok, está perdoado, pode ir embora. Só que quando ele sai dali, ele encontra um credor dele, um devedor dele, que devia 10 talentos. E ele manda prender, ele manda punir, porque não quis perdoar o cidadão. Então, o chefe chama ele de volta e agora você vai ter que me pagar os 100, vai ter que ficar preso até me pagar tudo. Então, quando nós resolvemos fazer o bem, que é pagar ou perdoar os nossos ofensores, a nossa dívida vai diminuindo até a ponto de zerar, como diz Pedro lá o amor cobra a multidão dos pecados. Ele apaga os pecados a partir do momento que eu aprender a amar. Só que, por enquanto, eu, pelo menos, não aprendi ainda, mas eu estou me esforçando. Sou um bom aluno. Isso aí. Tá Vamos certo, é isso aí. Vamos adiante? Mauro, Oi. eu vou voltar um pouquinho a pergunta. Ele fala assim daqueles que abusam da superioridade, né? E ele afirma, ele faz uma afirmativa aqui. Eles renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Será que precisa esperar outra existência? Isso não pode também ser resgatado aqui? Pode, vai ser resgatado aqui. Está falando na mesma existência, né? Não, na mesma existência, nessa Sim. encarnação. Pode acontecer de ser apresentadas condições para reparo nessa mesma existência. Pode acontecer, Uhum. sem problema nenhum. Uhum. Mas, às vezes, o resgate depende de pessoas que já não estejam mais entre nós, ou situações que já não sejam mais possíveis serem vividas nesta existência, ou que nós não temos ainda condições de, na medida do reparo, resisti-las nessa mesma existência. Então, tudo isso é levado em consideração. E aí, no momento oportuno, aquilo é resgatado. Olha lá o caso do Chico. Né? Quem leu há 2000 anos lembra que ele lá, que era filho, né, do Públio, ele acaba sendo forçado a queimar os olhos dele com a espada quente. Lembra disso? Quem leu? Uhum. Muito bem, 2000 anos. Ele veio resgatar agora com glaucoma. Não resgatou? Mas podia dar o glaucoma na encarnação lá, né? Não, mas olha só, então, estou te falando, será que isso ele seria capaz de resistir com a resignação que ele resistiu nessa? Não sei, aí ele comprometeria mais, então, para outra. Não, mas Eu então, acho mas olha só, Deus não quer só que a gente. Primeiro, Deus não quer que a gente sofra. O propósito de Deus não é nos punir, é nos reeducar. Então, de nada adiantaria levá-lo à cegueira lá atrás. Não é olho por olho, dente por dente. Teremos que pagar até o último centil. Beleza. Dentro das condições em que essa experiência contribua para o nosso progresso, né? Para o nosso adiantamento, para a nossa reeducação. Daí, espera-se a resignação, daí espera-se a compreensão, para que não haja revolta, senão não adiantou de nada. Entende? Por isso que as coisas aguardam. Deus não tem pressa, né? E ele é misericordioso. Então, não, olha só, essa prova agora para ele não, porque ele não vai ter condições de resistir a isso, não.
Tá bom? Então, aguarda aí um pouquinho, vai chegar o momento dele reparar isso. E vai vivendo outras vidas, vai vivendo outras vidas, fortalece-se moralmente, fortalece-se espiritualmente. E eu creio que nessa situação do Chico, eu creio, tá, pessoal? Não li em lugar nenhum, estou pensando junto com vocês aqui. Nessa encarnação, deve ter dito, Chico, ó, agora você pode pagar essa dívida aqui. O que você acha? Na condição espiritual que o Chico já tinha alcançado, eu creio que ele tenha dito isso. Ah, perfeitamente. Pode me mandar essa daí que eu quero reparar. Né? E aí veio com glaucoma. Ó, não precisou ninguém queimar os olhos dele, né? Não precisou vir cego completamente. Se dedicou a uma atividade em que a visão era fundamental, né? Psicografia, e nem por isso deixou de quitar. Uma vista teve glaucoma. Tanto que o Emmanuel falou: ter duas vistas é luxo. Né? Tem uma ainda, está reclamando de quê? Não é? Então é assim, temos que olhar com essa perspectiva. Diga, Maurício, levantou a mãozinha e tirou. Vocês levantaram bem. E o que sobra desse resgate que esse espírito está fazendo em favor de milhares de pessoas? Nós estamos discutindo isso agora. Não é um mérito para esse espírito? É, verdade. O próprio caso do irmão Walter, que eu conto sempre aqui para vocês. O irmão Walter era para ter perdido a perna. Estava na programação dele perder uma perna. Ele, até os 8 anos de idade, não andava. Ele voltou a andar. Dos 10 anos aos 80 Ebral, ele passou curando as pessoas, se dedicando às pessoas, né, curando lá incansavelmente, um trabalho que ele desenvolveu, mas nem por isso deixou de quitar. Não perdeu a perna, mas tinha dores na perna. Não resolveu? Isso é os juros. Isso é o 2%, 1%, 0,5% dos juros. Olha que maravilha. Não é? Quem preferiria aí perder a perna ou ter dor na perna? É isso aí. Mas temos que fazer a nossa parte. Então, é isso, pessoal. O Mauro, Oi. isso me faz lembrar o que você falou, né? Que os amigos do Chico falavam, né? Que, inclusive, falavam para ele, doutor Bezerra pode curar essa tua vista, você pode procurar, e ele não queria, porque ele falava, não, eu não quero porque eu tenho que pagar, eu tenho que, se eu curar a minha vista, isso vai ficar para outra vida. Então, ele sabia disso, né? O Chico era uma pessoa à parte, né? Agora, se ele, de fato, a pergunta foi feita para ele buscar o Zé Arigó, né? Para o Zé Arigó fazer a cirurgia lá. E ele se recusou também. Então, se nós alcançarmos, gente, se nós alcançarmos a reeducação naquilo que nos leva à dificuldade, não há mais necessidade da dificuldade. Por isso acontecem as curas. Porque as curas, elas só são permitidas quando aquele propósito foi alcançado. Se não foi alcançado, não tem cura. Porque ela não é uma punição, ela é um processo de reeducação. Como é que vai se tirar aquilo que é o objeto da nossa reflexão e mudança de comportamento? Não vai. Né? Então, quando nós estamos diante de uma situação como esta e ocorre uma cura, principalmente uma cura instantânea, né? É porque ou aquela pessoa veio como um agente para as pessoas que estão à sua volta, em vendo esse fenômeno, né, de uma cura imediata, reverem seus conceitos, como foi o caso do cego de nascença com Jesus, ou ele próprio vem numa proposta de prova ou de expiação, em que, naquele momento, ele alcançou a condição de se livrar daquela dificuldade. E aí, naturalmente, acontece a ser sanado.
Um médium que foi médium do Dr. Fritz, o engenheiro, que eu esqueci o nome dele, Edson. Edson, ele ficou aqui no Rio de Janeiro. A filha dele estava muito doente, olha como é que são as coisas. A filha dele estava muito doente, já desenganada, os médicos não sabiam o que era o problema. E aí, numa noite, acho que foi num sonho, ele se encontrou com o Dr. Fritz. O Dr. Fritz falou: olha, se você me ajudar no trabalho que eu tenho que desenvolver, eu curo a sua filha. Aí ele falou: ok, se você curar minha filha, eu serei o instrumento para o seu trabalho. Dia seguinte, a filha dele ficou curada. Acordou boa. Então, ele lembrou do sonho, né? Minha filha ficou boa, então vou fazer a minha parte. E começou a fazer a parte dele. Então, gente, existe essa relação. Ninguém vem aqui no mundo para sofrer, primeiro passo. A gente vem aqui para se aprimorar, para melhorar, para progredir. Muitas das vezes nós precisamos de uma ajudinha. Essa ajudinha chama-se dificuldade, em vários aspectos, seja de financeiro, de saúde, social, é a ajudinha, ok? E essa ajudinha, ela em acontecendo, nós precisamos entender por que Deus, que é misericordioso, né, que é só amor e bondade, colocou na minha vida esta situação. Qual é a lição que ele quer me mostrar com isso? Aí a gente vai pesquisar, vai botar a cabeça para pensar, né, para que a gente possa entender o porquê e como aquilo pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. É só isso. O propósito é só esse, nada mais. O caso que eu contei do casal, lembra do caso que eu contei do casal, da família, que o rapaz tinha problema de se relacionar com quem tinha problema de pele? Então, no momento que ele entendeu aquilo, se livrou daquela problemática, a filha ficou limpa, a esposa ficou limpa, pronto, a vida normal. Então, nós temos várias provas disso, né? Diga, Verônica. Mauro, olha, Mauro, Valdeli, todo mundo. Realmente o acaso não existe. Você falou de perder a perna. A minha ex-cunhada contraiu uma bactéria na perna e está comendo a perna dela. A coisa de 15 dias ela estava no CTI, tomou lá os antibióticos, deu uma melhorada, o médico deu alta, voltou para casa. A ferida abriu novamente, de aparecer os ossinhos do peito do pé. Mas a ferida está até perto do joelho. Mas, Mauro, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Sabe quando a pessoa está sendo comida viva? É o jeito que ela está. Hoje, ela estava chorando comigo numa chamada de vídeo. Verônica, estou com muita dor, e eu não sabia o que responder. Pois você agora me deu a dica, eu vou falar para ela quando acabar o estudo. Você prefere sentir a dor ou perder a sua perna? Por Deus, Mauro, eu vou fazer essa pergunta que você acabou de dizer. Ela está sofrendo demais, demais, mas eu não sabia o que falar para ela. Está entendendo o que eu estou te falando, Mauro? Eu não tinha uma resposta para ela diante daquele quadro, daquela dor dela chorando. Eu só chorava e com a voz embargada, sem saber o que fazer para ela, o que falar para ela. Aí falei que ia fazer prece, pereré, pereré, mas eu vou fazer essa pergunta para ela que você acabou de me ensinar. Quem sabe, né? Deu um ânimozinho nela. Espero que promova um alento na vida da irmã, né? Nossa, gente, eu estou até arrepiada, Mauro, sem Vamos brincadeira. vibrar por ela. Vamos vibrar por ela. Tá bom, depois eu vou botar o nome dela aqui no grupo. Obrigada aí, desculpa interromper, tá? Nada. Vamos adiante, pessoal? Vamos lá. Desigualdade das riquezas. Pergunta 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? Então,
Kardec faz uma extensão nessa pergunta em relação à anterior. E primeiro ele vai falar da desigualdade social. E aí, muito da desigualdade social é provocada em função da riqueza, desigualdade. né? Ou seja, dos recursos que estão disponíveis ou não. Aí ele faz essa pergunta aqui, ó. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Lembra do estudo evangélico que nós fizemos, também sobre essa temática, né, desigualdade da riqueza? Quando ele falou, porque se a igualdade, pegar toda a riqueza do mundo, distribuísse igualmente, né, em pouco tempo ela já estaria concentrada novamente em algumas. Por quê? Exatamente por causa disso aqui. Olha a conexão que existe no estudo do Livro dos Espíritos para as demais obras. Né? Há conexão entre elas. Então, está dizendo aqui, ó, sim e não para quê? Para a questão das faculdades. Aí diz aqui, da velhacaria e do roubo que dizes. Ou seja, as pessoas que ficam olhando a oportunidade de bater e entrar pela sua porta, e outras que buscam alternativas para o problema que vive, claro que vão ter respostas diferentes. Não é? Então, a desigualdade ela pode começar por uma questão de uma prova ou uma expiação, pode começar por ali, mas ela não é uma coisa que vai te impedir de você, por meio das capacidades que você tem ou daquelas que você pode desenvolver, mudar esse cenário. Então, não está apenas restrito às faculdades. Olha, eu conheço pessoas, até vim conhecer agora há pouco tempo, né? Um caso lá interessante. Um rapaz começou fazendo pastel. Vendendo pastel, de segunda a segunda, vendendo pastel. Todas as feiras ele ia para o pastel, vender pastel. Hoje o rapaz tem 3 pastelarias, né? Continua vendendo pastelzinho dele normal na feira, mas olha o progresso que a pessoa teve. Não sei se vocês conhecem a marca Mondial de aparelhos, né, eletrodomésticos. O presidente dono da Mondial hoje foi um funcionário que começou lá como estagiário. Ele foi mostrando a sua capacidade, foi subindo, chegou a presidente, hoje é dono da Mondial. Então, veja, pessoal, como não é uma questão de impedimento, é uma questão de vontade, é diferente. Quando a gente se acostuma com a dificuldade, nós criamos uma barreira intransponível, que é a minha acomodação. Agora, se eu não me acomodo, eu vou buscar alternativa. É igual a história da vaquinha que tem que ir para o brejo. Quantos de nós está alimentando a sua vaquinha? Né? Então, vamos empurrar essa vaquinha para o brejo e vamos nos movimentar, descobrir as nossas potencialidades e colocá-las a serviço, pessoal. Né? Só assim que a gente consegue mudar o cenário da nossa vida. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém queria fazer alguma pergunta? Então, vamos adiante. Mauro, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Eu não estou conseguindo entender muito bem a diferença da desigualdade social para a desigualdade das riquezas, né? A desigualdade das riquezas não é o que gera as desigualdades sociais? Então, Carol, esse é o instrumento. Muitas das vezes, a gente, por exemplo, se você está numa sociedade em que pode não ter riqueza, mas estamos vivendo uma sociedade harmônica e comum, há diversidade ali? Há diferença? Não. Não. Então, a materialidade, os bens, ele é um meio. E muitas das vezes é onde se mede a diferença. Mas, por exemplo, se você vai para o interior, você vai encontrar um pessoal vivendo uma vida mais simples.
Então, ali você não vê diferença, você é a diferença. Porque você sai, vai para lá com uma condição diferente, você passa a ser diferente, o diferente. Mas a comunidade, a sociedade que ali está vivendo, vive num estado de equilíbrio. Entende? E não é a questão material que é a determinante. Agora, a gente se acostumou em olhar essa diferenciação social pelos recursos financeiros. É uma métrica que se estabeleceu. Mas ela, muitas das vezes, não é mandatória. Ela é um recurso. Com certeza é um recurso que vai e pode levar a uma diferença, né? Na sociedade em que se vive, uma desigualdade. Né? Por isso que ele está tratando aqui da desigualdade da riqueza e antes tratou da desigualdade da sociedade. Então, ele estabeleceu o entendimento da desigualdade da sociedade e agora ele vai entrar na desigualdade da riqueza, que é um instrumento que por onde a gente normalmente vai medir essa diferença. Tá bom? Vamos entrar. Se E não, daí, se não Mauro, fechou, a gente continua. Oi, Angélica. derruba a teoria do socialismo, não? É como a gente conhece o socialismo de hoje, sim. Uhum. Porque não existe essa igualdade. Nunca vai existir Nunca vai essa existir. igualdade que prega. Nunca vai existir. Mesmo que ele seja pregado de uma forma assim, que para quem está pregando eu tenho tudo, e o outro não tem, né? Mas Exatamente. O socialismo de hoje, né, ele prega exatamente isso. É igualdade na miséria para quem eu domino, igualdade isso, na riqueza para quem domina. Mas são duas isso. realidades diferentes. Essa Uhum. igualdade, né, que a gente estuda no Evangelho, que ele mesmo já nos diz que ele não é possível no mundo físico, nós só alcançaremos em estados de adiantamento moral muito mais à frente. Por quê? Porque a compreensão da nossa visão de uns para com os outros vai se modificando e vai se igualando, porque qualitativamente, não quantitativamente, qualitativamente, Meritoriamente. meritoriamente pelo esforço que a gente faz, né, para chegar lá. Então, de fato, essa teoria comunista, socialista, né, que tudo tem que ser igual para todo mundo, não funciona, como o Evangelho já disse que não funciona. Por quê? Vamos pegar aqui o Brasil. Vamos pegar o Brasil é um país continental, tem terra para caramba. Como é que tem gente sem terra? Vamos dividir igual para todo mundo. Tá bom, divide igual para todo mundo. Para todo mundo igual, né? Todo mundo, 100%, né? Dividiu. Todo mundo ganhou o seu pedaço. Mas, pô, eu não sei plantar. Eu não sei fazer nada no campo. Nem estou interessado em fazer. O vizinho ali, ó, planta com uma beleza. Vem cá, você não quer comprar meu terreno, não? Quero. Pronto. Já estou sem terreno. Posso estar com dinheiro no bolso, mas não tem mais terreno. Esse recurso vai durar até quando? Aí começa de novo a concentrar, como disse o Evangelho, concentrar as riquezas daqui para ali, para aqui, para ali. Aí vem a questão da desigualdade das riquezas, como a Carol falou. Entendeu? Como é que funcionam as coisas? Mas a riqueza foi o objeto? Não, não foi. Não foi a riqueza especificamente que iniciou o processo de desequilíbrio. Ela surgiu em função das nossas disposições em fazer com que esse talento multiplique. Por isso que eu falei para a Carol, não é a riqueza efetivamente que traz a desigualdade. Essa desigualdade de capacidades, de disposições, né, é que vai fazer com que a riqueza comece a se concentrar, se polarizar em determinadas mãos, e outros, aqueles que foram ou preguiçosos, né, ou não tiveram a devida vontade para fazer com que o seu tesouro pudesse ser multiplicado, que começa a ficar
numa situação de precariedade. Foi a riqueza que estabeleceu a diferença? Não. Ela foi a métrica usada para saber se quem tem mais ou quem tem menos. Ela não é determinante, né? Ela não é o fator determinante. Ela é o fator analisado Uhum. para medir a diferença das riquezas. Estamos falando de riqueza, tem que fazer a medida daquilo ali. Né? Tudo bem? Vamos adiante. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se o compreender. Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque, frequentemente, é este o último que a provoca. Nossa, complexo. Ela pulou a 808A. Pois é. Ah, eu pulei? A riqueza hereditária? Exatamente. Vamos lá. Então, Vamos a tentar. riqueza hereditária, então, é a 808A, né? A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se, no princípio, não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. Ok. Então, ele está falando aqui exatamente dessa questão da herança, né? Então, ele fala aqui, ó, mas a riqueza herança, né? A riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais? Ou seja, aí ele fala lá, o que a gente sabe disso? A gente sabe se lá no início as coisas foram adquiridas ou produzidas ou conquistadas de forma honesta, né? Ou foram já no início, na origem, de forma espúria. Aqui, busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Então, se já foi errado lá atrás, a reparação ela vai ter que acontecer como? Nas gerações subsequentes. Nem sempre na mesma encarnação é possível ser feita essa reparação. Às vezes, sim. Às vezes, o cara, no final da vida, reconhece o erro que fez, aí vai lá, chama as pessoas que foram prejudicadas, né, e dá lá, faz a devida reparação. Ok, pode acontecer. Mas, muitas das vezes, não acontece. Quantos e quantos casos nós temos no Brasil, principalmente na época aí do coronelismo, né? O cara ia lá, matava a família toda e se apropriava da propriedade. Ou simplesmente expulsava dali e se apropriava. Né? Hoje estamos vivendo cenários parecidos com esse, né? Mas está acontecendo. Então, se foi feito dali uma fortuna, opa, na origem já foi algo ruim. Essa riqueza aí não é digna, ela é indigna. E aqueles que estão envolvidos terão que pagar. Como? Aí ele vai dizer, ó, sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Pode acontecer. Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Será que vale tudo para alcançar a riqueza? É isso que ele está perguntando aqui. Será que é louvável aquilo, as minhas ações, para acelerar a aquisição dessa riqueza? Aí ele diz: isso é o que Deus julga. Eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que os dos homens. Então, tá aí. Nós podemos até julgar. Ah, não, aquela família conquistou por causa disso, não sei o quê. Não.
Mas, se incorreu em qualquer uma situação dessa, a justiça de Deus vai se fazer presente. Pode não ser para ele, mas as gerações futuras. Lembra que nós falamos também que, muitas das vezes, nós voltamos ou para reparar aquilo que fizemos, ou para sofrermos a consequência daquilo que fizemos. Então, muitas das vezes, a gente pode voltar filho ou neto, e agora, na condição de neto, que eu iria herdar tudo, eu perco tudo. Estou reparando. O homem mais rico do mundo hoje é um sheik. Ele fala o seguinte: o meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu não andei de camelo. Meu filho não vai andar de camelo, mas meu neto vai andar de camelo. Uhum. Então, é isso. Então, essa movimentação natural, né, depende muito da nossa disposição diante das situações que estão diante de cada um de nós. Simples assim. Então, se a gente está numa situação, de repente aquilo muda de cabeça para baixo, sem que a gente perceba ou tenha feito algo de concreto para aquilo acontecer, pode estar incorrendo nisso. Não é? Então, sempre existe a justiça, pessoal. Deus não comete injustiça. Beleza? Sempre é justo. Podemos não entender o porquê está acontecendo aquilo. Beleza? Aí a doutrina espírita nos ajuda a compreender, né? Se quisermos também. Às vezes a gente não quer. A resposta está diante do nosso nariz e a gente não quer. Diga, Valdemir. Só lembrar aí, Mauro, que quando ele diz aqui que a justiça de Deus é mais severa que a dos homens, em relação a essa situação do egoísmo e do orgulho. Tá? Porque a justiça de Deus é misericordiosa. Ela é feita basicamente de misericórdia. Então, para a gente não confundir as coisas de que Deus é o Deus de Moisés. Não é o Deus de Moisés, é o Deus de Jesus. Mas o egoísmo e o orgulho é o que nos ainda impede de crescer, de evoluir, de caminhar como espírito. Por isso a justiça dele é mais severa, porque ele vai condenar aquilo que o homem permite. Então, o homem que hoje que leva vantagem, que dá voto em todo mundo, que ganha dinheiro à custa dos outros, a sociedade aprova. Ele ficou rico. Qual a maneira? Isso não interessa. O importante é o objetivo, é a finalidade. Então, a gente não pode confundir essa justiça aqui, porque é só em relação a isso. A justiça é misericordiosa. Exatamente. Então, hoje nós estamos vendo aí, né, um festival de exemplos disso que nós estamos estudando hoje, né? Um festival, uma maravilha, quanta gente, né, enriquecendo aí. Será que esse enriquecimento é lícito? Será que a origem desse recurso é digno? Se não for, Deus vai dar a devida oportunidade da reparação. Aí, Mauro, me permita de novo, respondendo a Angélica, é por isso que não dá para resolver nessa situação, nessa encarnação. É muita coisa para pagar numa encarnação só. Essa é a tristeza. Mas a tristeza é em função do irmão que caiu. Que ele vai ter que Sim. responder. Não, mas eu queria que Nós fosse temos um agora. irmão aqui no Rio de Janeiro que conseguiu arrecadar bilhões de reais, foi condenado a 400 anos de prisão, está solto, vai ser candidato daqui a pouco. Uhum. Então, quantas reencarnações esse rapaz vai ter que ter para ressarcir tudo aquilo? Ou para trabalhar de maneira tal a ajudar a humanidade para dar um avanço? Só se ele botar como um saving, como, sei lá, como um apóstolo, para poder resolver a situação dele. Porque uma encarnação só, com certeza, não é suficiente. Nesse caso, eu imagino, não tem nenhuma análise, tá, oficial, mas eu imagino várias reencarnações. Como aquela que venceu 9 para vencer os ciúmes, imagina dele. Quantas reencarnações para pagar esses bilhões e as centenas de pessoas que morreram em função desses desvios, porque tudo isso é contado. Só para a gente levar em consideração, não dá para ser numa encarnação só. Vai ter que ser em muitas, em suaves prestações. Ou
No caso, né, dele chegar no mundo espiritual, reconhecer o tamanho do erro que fez, né, e pedir a oportunidade dessa reparação. Aí o que acontece? Aí ele vem, né, de repente, filho ou neto, recebe a herança toda, vira um filantropo e vai, né, vai apoiando vários projetos aí sociais, vai ajudando famílias, vai fazendo uma opção de coisa. Ah, não, mas aí também é demais, né, Mauro? É demais o quê? Ué, Angélica, como você... Voltar filantropo, eu vou te contar. Esse aí, não pode acontecer, gente? poder acontecer, pode, mas eu não desejo nem um pouquinho. Mas aí dá um salto muito grande, né, Mauro? Gente, o Nossa. Gandhi não batia na Do que mulher. é para filantropo, é um salto muito grande. Pessoal, olha aqui. O Gandhi batia na mulher. Gandhi batia na mulher. Virou o exemplo da paz. Nossa Como é que Senhora. não pode? Pode. Pode acontecer sim, ué. Poder pode, não é o meu desejo. Mas tem que desejar isso, Angélica. Tem que desejar que a pessoa se transforme em alguém melhor. Eu não Na, posso, na, eu não posso querer pagar com a mesma moeda. na pergunta passada, você falou algo muito interessante, que Deus quer o espírito para ele quer a reeducação do espírito, né? Isso. O caso é que nós queremos a punição. Pois é, porque a E gente é pelo menos na minha atrasado. cabeça, né? O que eu vejo é a punição. Eu fico assim, idealizando a punição. Você não imagina o que passa nessa cabeça aqui. Até a volta da guilhotina eu já sonhei. Misericórdia. Não, Angélica, vamos andar para Se frente, tivesse uma Angélica. guilhotina na Praça Vamos dos andar Três para Poderes, frente, Angélica, para frente. Vamos andar para frente. nós íamos tudo lá bater palma de novo, ó. Olha que você pode voltar para o mundo de primitivo, hein? Você pensou? Imagina. Diga ali. Com relação a essa mudança de postura, o maior exemplo é Saulo, né? Que virou Paulo, né? Na Também. mesma encarnação, né? Olha a mudança dessa criatura, né? Que matava, que batia, que isso, que aquilo, Pois é. e, né? Que fazia barbaridades, ele fazia.